بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hoje, inshallah ta'ala, o nosso tema será sobre algumas práticas consideradas sunnas. Algumas práticas consideradas sunna. E essas práticas, algumas delas são práticas que só acontecem uma vez e outras acontecem frequentemente, isto é, aquilo entre um período de tempo para outro vai acontecendo. E essas sunnas, ou essas práticas que constituem sunna, são cinco. Vamos mencionar cada um desses, ou cada uma dessas práticas de uma maneira assim bem resumida. Depois vamos começar a desenvolver item por item. Primeiro é al-istihdad. Al-istihdad é aquilo que chama de corte de cabelos pubianos. Então, este é a primeira prática que é considerada sunna. Segunda prática é al-khitano. Al-khitano é a circuncisão. Este também é uma prática que é aquilo que chama considerada sunna. A terceira prática é kasu-sharb. Kasu-sharb é aparar o que? Bigodes. Esse é o sunna também. E quarto deles é iqlim al-abafir, cortar unhas. E o quinto, ou a quinta prática é natfi al-ibt, limpar também cabelos dos sovacos. Então, essas cinco coisas constituem sunna para o muçulmano. Como nós dissemos que dentre essas práticas, algumas delas se repetem de um tempo para outro. Por exemplo, cortar aquilo, aparar bigodes, ou então cortar cabelos pubianos e cortar unhas. Quatro delas, então, são coisas que se repetem de um período para outro período. Isto é, de 15 em 15 dias, ou um mês, ou uma semana. Então se repetem essas práticas. Enquanto que uma delas se faz uma única vez, que é al-khitan. Por exemplo, a circuncisão acontece uma única vez e não volta mais a acontecer. Então, isso é que nós vamos desenvolver a aula de hoje, começando com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Diz o que? Khamsun min al-fitra, que cinco coisas fazem parte da natureza. Natureza, isto é sunna natural. Quer dizer, se a gente fala de sunna natural, esse sunna é praticado por muçulmano e não muçulmano, ou seja, por toda a humanidade. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a mencionar cada um desses cinco itens, começando que al-hidadu, que é cortar cabelos pubianos, al-khitanu, circuncisão, o kasu-sharb, e aparar bigodes, o natf al-ibt, e cortar cabelos dos sovacos, o iqlim al-abafir, e por fim cortar unhas. Então esses são cinco coisas que fazem parte de sunna natural. E esse hadith é aquele hadith considerado muttafaqun alayhi. Muttafaqun alayhi quer dizer que foi narrado por Bukhari e Muslim por unanimidade. Quer dizer que eles não se divergiram nem no vírgula, naquilo que eu chamo colocar vírgula. Os narradores, ou a carreira de narração é a mesma, e o tom ou o assunto em si é o mesmo. Então é que é considerado
muttafaqun alayh. Por ser um hadith muito importante, os fuqahas ou os ânimos não deixam de mencionar, principalmente quando eles mencionam o que? Mencionam a purificação. Logo em seguida vem mencionar este hadith para mostrar o que? A importância que tem essas 5 coisas na vida de um muçulmano. Hoje a aula de jurisprudência às 16 horas será neste mesmo local aqui da crença, como o sábado passado. Sim, será mesmo. E agora a gente está a começar com jurisprudência mesmo. Depois seguiremos com a crença, inshallah. Então, estávamos dizendo que os ânimos sempre, eles têm costume de, depois de mencionar tudo o que está ligado à pureza ou à purificação, em seguida menciona esta parte de sunnah, de 5 coisas que constituem sunnah, para que o muçulmano possa saber a importância que tem este hadith e fazer 5 coisas importantes, como nós havíamos falado. Então, primeiro, a necessidade, o halqul ana, a necessidade a parar ou cortar cabelos pubianos, é a pessoa o que fazer limpeza do cabelo pubiano que fica debaixo de cada um de nós, na parte privada de cada um de nós. E este é um sunnah. A pessoa não pode deixar de fazer isso, porque isso, se não for feito, se não for cortado o cabelo pubiano, o que acontece? Pode vir a causar o que? Algumas impurezas acumuladas. Isto quando deixa crescer até uma certa altura em que a pessoa dificulta, ou o próprio cabelo dificulta a penetração de água, então causa o que? Acúmulo de sujeira. Então, por isso mesmo a pessoa tem que cortar de 15 em 15 dias ou um mês, mensalmente, para facilitar a sua purificação. Não deixar crescer até que a pessoa quando toma banho, quando se lava, a água não chega a penetrar até atingir a pele. Então, ويسمى بذلك الاستعمال الحديدة فيه وهي موسى، وهي إزالة جمال والنظافة، ويمكن إزالة بغير الحلق كالمذيال والمسنة. Então, este processo pode acontecer, ou então a pessoa pode se purificar através de quê? Através de gilete, que nós conhecemos. E hoje temos, por exemplo, creme, que também a pessoa pode usar para fazer a limpeza do cabelo pubiano. Então, tudo o que ele for usar, é gilete, ou cera quente, ou aquele creme que eu não me recordo o nome dele agora, serve muito bem para que a pessoa possa se purificar. O que é importante é a pessoa fazer esta limpeza para que mantenha o seu corpo limpo e consiga, quando toma banho, ou quando se purifica, ou quando lava, a água consiga atingir o que? A pele. Então, esta é a primeira coisa que o muçulmano terá que fazer. A segunda coisa é que conforme a sequência do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, menciona que é al-khitanu. Al-khitanu é a circuncisão. E na parte da circuncisão, aqui tem um pormenor muito grande que a gente precisa de conhecer. Porque a circuncisão aqui se refere à circuncisão masculina e feminina, ou só masculina. Então é isso que nós queremos abordar aqui com muitos detalhes para que as pessoas possam conhecer. Então, quando se fala da circuncisão, é o que? وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة. Conforme o compilador do livro, ele disse que é a pessoa remover a pele que cobre a parte frontal do
órgão masculino, até que o órgão em si fica descoberta e não seja coberta de pele. Isso que nós estamos falando é para os homens. Quanto às mulheres, é cortar a parte superficial do clítoris. Isto é que é a circuncisão feminina. Então, conforme o nosso autor deste livro que nós estamos seguindo como manual, existe sim a circuncisão feminina. Então vamos começar a falar da circuncisão masculina. Circuncisão masculina não tem problema. Nós já falamos, cortar a pele que cobre a parte frontal do órgão masculino. Então, isso é feito logo que a criança nasce, 7º dia, ou então pode deixar crescer um pouco, conforme o desejo dos pais. Mas fazendo isso na infância sempre é melhor. Sempre é muito melhor. E o muçulmano não pode negligenciar de fazer este sunnah, porque é muito importante. E tem muitas vantagens. A importância disso é quando o muçulmano cresce, se casa ou chega numa idade de puberdade. O que acontece? Se ele não fizer a circuncisão, então a chance de ele contrair doenças sexualmente transmitidas é muito comum. É muito fácil de contrair doença. Este é um estudo que foi feito por grandes pesquisadores muçulmanos, ao contrário daquelas pessoas que fazem circuncisão. Não tem, a chance é quase remota de aquilo que chama de contrair doenças contagiosas. Por isso mesmo, grandes países hoje em dia, quando fizeram essa pesquisa, até estão a instituir como uma lei fazer circuncisão, como por exemplo os Estados Unidos. Hoje em dia é aconselhável, não chega a ser obrigação, mas é aconselhável para que as pessoas possam evitar AIDS ou outras doenças sexualmente transmissíveis, a pessoa faça circuncisão. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou também ao seu profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando chegou numa idade, para que ele fizesse isso, e fez sozinho. E não foi nada, uma coisa assim tão terrível, uma coisa que põe medo, a pessoa fica ameaçada, como muita gente chega de fazer hoje em dia, ou pensar hoje em dia. Não é nada isso o que as pessoas pensam. Porque se Ibrahim fez sozinho e numa idade avançada, nós estamos na era tecnológica onde temos anestesia, temos tudo e temos instrumentos que facilitam a pessoa fazer hoje circuncisão e hoje mesmo sair do hospital, receber alta e começar a trabalhar. Então a pessoa procura fazer isso porque não é uma coisa assim que aquilo como chama, pode constituir algum perigo com esse avanço tecnológico que nós temos hoje em dia. Eu pessoalmente, quando fiz circuncisão na infância e ainda fiz com aquele sistema antigo, sem anestesia, sem o que, num grupo de meninos que levam para o mato, tradicionalmente, vão fazer aí a ação tradicional e é feito circuncisão. Estou aqui, estou ouvindo. Então, qualquer muçulmano terá que saber que a circuncisão é muito importante e nada pode ameaçar, porque hoje temos facilidade de a pessoa fazer sem que ele até sinta, como por exemplo nós fizemos e sentimos isso. Então a pessoa vai para o hospital, vai fazer exame e segue todo o procedimento médico e faz circuncisão e cumpre com este sunnah. Então uma das vantagens também é que ele garante a purificação completa. Porque quando a pessoa não fizer circuncisão, com aquela cobertura que ele tem sobre o seu órgão, o que acontece?
acumula por dentro algumas substâncias que nem uma substância que parece assim uma massa, que fica por dentro, fica acumulado, e como se não bastasse, isso, quando ele for a se purificar para fazer ou tomar banho, ou se purificar depois dele urinar, akramakumullah, o que acontece? Não chega de se purificar por completo. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala constituiu a purificação dessa maneira, ou a purificação com circuncisão, para que não haja o quê? Não haja essa insegurança de não garantir a purificação completa. Então a pessoa se purifica e ele tem a purificação completa, ao contrário daquela pessoa que não faz circuncisão. Então as suas vantagens são enormes, ou são inúmeras. Primeiro, nós falamos de garantia de purificação completa que a pessoa faz. Esta é a primeira coisa. E para aquelas pessoas que são casadas, sempre quando manter relações conjugais, a sensação do gozo, ou seja, o desejo é muito mais, ou o desejo, posso dizer que o sabor é diferente daquela pessoa que não fez circuncisão. Essas são as vantagens para questões de circuncisão masculina. Então a pessoa tem que saber que isso que ele está fazendo, ou que ele foi ordenado a fazer, isso é para o benefício próprio. Ele combate doença, como também garante outras coisas que não são conseguidas quando a pessoa não fizer o quê? Não fizer a circuncisão. Este é sunna. Então, na parte feminina, também tem suas vantagens. Quando foram analisar as vantagens que existem na circuncisão feminina, é que ela diminui o que? A potência da mulher no sexo. Porque a mulher, a potência dela é muito maior em relação ao homem. Então, por isso mesmo, se corta na parte superficial. Não é mutilação como acontece em alguns países. Até chegam de ridicularizar e colocam isso na mídia para afugentar ou para as pessoas possam se afastar do Islã por causa da circuncisão, por aquilo que acontece em alguns países. Não, gente, vamos ser conscientes. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ordena isso, ele sabe melhor da nossa vida mais do que nós mesmos. Então, ele, ao saber, então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a prática, porque isso tem vantagem para a própria mulher. Por exemplo, no Sudão, quando eles fazem, corta quase metade do clítoris. Não é assim. Está-se falando da parte superficial, um pouco só. E o que acontece uma vez, acabou. Hoje em dia, isso para muita gente até chega de constituir uma ameaça muito grande. Mas a gente vê muita gente fazendo coisas mais bárbaras no corpo do que a circuncisão em si. Muita gente faz cirurgia plástica, muita gente estica o que? Orelha, coisas que até você olhando traz aquela dor. Você sente dor sem que você tenha sido a pessoa que sofreu isso. E isso para eles é normal. Mas circuncisão é uma coisa que ameaça, não sei o que. Gente, tudo isso é satanismo. Tudo isso é a crença dos incrédulos. É a convicção daquelas pessoas que não creem em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do juízo final. Mas, no fundo, não tem absolutamente nada. Eu fui ver. Eu tenho um livro aí, que é a Bíblia do Bernabéu, que era um dos discípulos do Jesus. A primeira coisa que vem mencionada na introdução dessa Bíblia é que os cristãos, a primeira coisa que eles vão combater é a circuncisão. Então, se eles combatem a circuncisão masculina, o que vai ser da circuncisão feminina? Então, seja como for, onde nós queremos chegar é que as pessoas terão que conhecer este sunna e pôr em prática e não deixar o que? Morrer este sunna. Só porque as pessoas andam a combater, só porque os não muçulmanos andam a combater.
nada muçulmano vai fazer e que aqueles que não são muçulmanos vão gostar. Essa é uma regra que você tem que pôr na sua mente. Que nada você vai fazer como muçulmano e que eles vão fazer. A prova está onde? A prova está nos ditos de Allah subhanahu wa ta'ala, onde ele diz o quê? لَنْ يَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. Que nem judeus e nem cristãos jamais ficarão satisfeitos por ti, ó Muhammad, até que você siga o quê? Siga a sua senda, siga a sua religião. Então, quando você seguir, aí vão aquilo que eu chamo, vão ficar satisfeitos com você. Mas enquanto você continuar a contrariar as suas práticas, eles jamais irão ficar satisfeitos contigo. Então, o que nós queremos que as pessoas saibam que tem coisas que o Islã incentiva a sua prática e você pratica e não olha para aquilo que as pessoas dizem. Então, uma delas é a circuncisão masculina e assim como feminina. Embora que haja um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que diz, acho que esse está publicado no livro Al-Musnad do Imam Ahmad, não me lembro, salvo erro. Então, onde ele diz que a circuncisão feminina não é aquilo como chama obrigatória, mas sim é sunna. E enquanto que a circuncisão masculina é obrigatória, não é sunna. Mas seja como for, o que nós queremos que as pessoas façam é essa purificação, manter o que? Para manter o seu corpo bem limpo. Então, esta é a segunda coisa dos 5 itens que nós vamos abordar. Terceiro é Kassu-Sharb. Kassu-Sharb é aparar bigode. Então, o homem tem barba e tem bigode. Então, para o muçulmano, então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz Araful liha wa Kassu-Sharb. Deixar barba crescer e aparar o quê? Bigodes. Então, este é que é a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hoje em dia, os muçulmanos fazem ao contrário. Você vê, deixa aquilo de aparar o bigode e corta a barba. Porque se cortar aquilo, se deixar barba, a pessoa será acusada, pensam que não sei, terrorista. Não, sei. Não, tudo que você for fazer, eles vão arranjar sempre maneira de querer o quê? Difamar a sua religião. Então, não há nada que você vai fazer e que vai contentar a eles. Então, você ao fazer, não tenta contentar o homem, mas tenta contentar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, deixa a barba e também ao deixar barba, não porque o Islã fala de deixar barba, a pessoa deixa e abandona. Não, deixa e fica cuidando da barba, para que ele seja lindo. Não como a gente vê aí algumas pessoas que deixam crescer barba. A pessoa deixou sunna, já fez sunna de barba, o sunna está sendo cumprido, mas abandonado, cheira mal, cheira cigarro, também não é assim. Não é assim. Trate de barba, assim como a pessoa trata outras coisas. É assim que o sunna funciona. Então apara, bigode, deixa a barba bem lindo, onde ele está esticado um pouco, arranja para que ele seja bem nivelado. Mas também deixar aquilo que eu chamo só porque foi ordenado deixar a barba, deixa chegar até no joelho. E depois, aquilo que eu chamo, não cuida dele. E depois não arranja a maneira de você deixar essa barba em dia, também isso não pode. Porque o Islã nos aconselha muito o quê? A gente ser higiênicos. Então, uma das maneiras de manter o higiene é a gente deixar esse barba, mas muito bem arranjado e muito bem tratado, sem que ele incomode. Imagine, muita gente deixa a barba, quando você passa ali, já não quer ficar próximo daquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não tratou a sua barba e a sua barba está fazendo com que isso, aquilo que chama, seja um incômodo para outros hadiths. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith narrado por Abu Hurairah, Juzzu Shawarib
quer dizer, aparem o bigode e deixam o quê? Deixam crescer a barba. E deixam crescer a barba. E contrariam o majus. Majus são aqueles povos adoradores de fogo, que são pirolatras, ou aqueles que adoram outras divindades que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. E vê você, uma das suas maneiras de se apresentar é cortando o quê? Cortando barba e mantendo o quê? Mantendo bigode. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشعر. E contraria aos politeístas que aquilo que chama cortam barba e deixam o que? Bigode. Então, mas vocês façam o que? Deixam barba e cortem o bigode. Então, este é o terceiro item dentre 5 itens que constituem Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O quarto item é Taklim al-Adafir, cortar o que? Unhas. Cortar unhas é Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é aquilo que nós vemos as pessoas com unhas grandes como se fosse águia, ou como se fosse milhafe, como se fosse gavião que quer atacar pessoas. O muçulmano não pode deixar o que? Crescer unha. Porque se a pessoa deixa crescer unhas, o que? A tendência é de na unha se esconder alguma impureza. Alguma impureza na unha. Por exemplo, vai no banheiro, akramakumullah, ele vai fazer o que? A necessidade maior. Depois ele se lava. Então pode ser que até as fezes, akramakumullah, venha ficar dentro da unha sem ele se perceber. Isso já aconteceu na vida várias vezes. Mas eu ouvi um dos meus amigos a contar que havia na cidade dele havia uma senhora que tinha deixado unhas grandes. Como muitas mulheres deixam, né? Estilo, não sei, depois pinta aí, arranja uma coisa parecida, ornamenta a unha e deixa a vida andar. Então essa senhora foi num parque onde ela foi sentar, depois sentiu necessidade de ir no banheiro, akramakumullah. Foi entrar no banheiro, quando entra no banheiro, ele foi fazer as necessidades maiores e depois se lavou. Sem se perceber, as fezes ficaram na unha, dentro da unha. E em vez de ficar numa das cadeiras, e ficou de mão apoiada ao queixo, esperando, talvez, não sei se estava esperando amiga ou amigo ou parente, mas o importante estava esperando alguém. Então, com a mão esquerda apoiada no queixo, e começou já a sentir cheiro de fezes. Então começou a procurar, será que eu pisei alguma parte ali no banheiro? Olha, debaixo do sapato não. Será que tem algo aqui ao redor? Olhou todos os lados e cada vez ele sentia o cheiro muito forte quando colocasse a mão no coisa. Foi quando logo reparou nas suas unhas, foi encontrar uma camada gigante de fezes que tinham ficado na unha. A partir daquela altura, aquela senhora jurou que jamais, aquilo como chama, jamais deixaria unhas crescer. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele nos ensina a sermos higiênicos, uma das maneiras, uma maneira de concretizar essa higiene é cortando unha, é porque a pessoa não pode ser como esses kufares que não cortam unha, deixam unhas compridas. Então isso contraria o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O certo é que a pessoa terá que cortar o que? Unha. Cortar unha para que ele mantenha a sua higiene em dia. O quinto item e último é natfil ibti, cortar o que? Cabelos dos sovacos. Então a pessoa também corta de 15 em 15 dias ou de um mês, não deixa crescer. Porque isso também cria o que? Isso cria o mau cheiro, aquilo que se chama de catinga. É por causa de
acúmulo de que? Cabelos que ficam nos sovacos. Na medida que a pessoa vai transpirando, e como aquilo não tem, aquilo não liberta a coisa, aquilo, o suor fica acumulado ali, já com o acúmulo cria o catinga e fica incomodando as pessoas. Hoje em dia é muito comum você ir, principalmente com jovens, e acham isso de moda, enquanto não é moda nada, e isso é mesmo falta de higiene. Você vê, alguém faz academia, e na academia, como ele ganha aquela massa, o corpo fica atlético, o que acontece? Põe a regata, camiseta regata, e deixa aquilo que chama sem cortar cabelo dos sovacos. Vai no metrô ou no ônibus e ainda pendura ou pega com a sua mão lá em cima e abre o sovaco e deixa ali todo mundo vendo. Todo mundo vendo aquilo que está já dentro do seu corpo. Aquela sujeira toda. Gente, nojento isso. Nojento. Então o muçulmano terá que aparar, cortar esses cabelos dos sovacos para que ele não se incomode, como também não incomode outras pessoas que vê a eles. Como se não bastasse, não pode deixar isso, sovacos, fora, para que as pessoas vejam o que tem debaixo dele. Embora que não seja parte obrigatória para cobrir um homem, mas também não é aconselhável deixar fora para que as pessoas possam ver. Então, isso são coisas que nós temos que saber que a pessoa terá que manter isso em dia. Isto é, em dia como? Estou a falar que esses 5 itens que nós mencionamos, que são sunnas, primeiro é cortar cabelo pubiano. Segundo, a circuncisão. Terceiro, cortar o quê? Cortar, parar bigode. Quarto, cortar unha. E quinto, cortar cabelo do sovaco. A pessoa terá que manter este tipo de tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que ele possa conseguir o quê? Manter o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. وأيضا إلى هذه الخصال الخمسة como também acompanham esses 5 itens, o que? A siwak, a escova que nós falamos na semana passada. O istinshaq al-ma. E também lavar fossas nasais com água, sempre. E isso não. E este é um dos assuntos que eu assisti recentemente, uma pesquisa que já está sendo adotado, a prática está sendo adotada em muitos países. Lavar o quê? Fossas nasais. Por quê? Porque se a pessoa não lava fossas nasais, o que acontece? Acumula muita poeira dentro dos corpos, das narinas. Como também com esse monóxido de carbono que as grandes cidades libertam por causa de queima de combustível, não sei, acaba acumulando dentro do nariz. E com esse acúmulo, o que vai acontecer? A pessoa vai a sofrer doenças respiratórias, vai sofrer com asma. Por isso tem muitas doenças que até as pessoas chegam de ir procurar medicação nos grandes médicos e não conseguem, enquanto que a medicação é muito fácil de adquirir, que é a água, o uso de água. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o que? Exagere ao colocar água nas fossas nasais, na altura que você vai fazer o wudu. Já há 1435 anos atrás isso já está sendo, já falava isso. Hoje em dia estão adotando isso. Por quê? Porque viram que a única solução é essa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, embora que foi uma pessoa iletrada, mas era inspirada por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso é muito necessário sabermos, ao fazermos a ablução, a gente meter água na narina e depois aquilo que chama tirar com muita força para que isso sirva de purificação interna e não venha acumular monóxido de carbono e nem
venha acumular o quê? A poeira que as grandes cidades libertam e causam doenças. Outra coisa, al-madmada. Al-madmada é aquilo fazer bocejar a boca, levar a boca. Isso também é muito importante. Então, tudo isso faz parte e acrescenta-se aonde? Naqueles 5 sunnas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nós mencionamos. Por isso, Aisha radhiyallahu anha, dizendo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, além daqueles 5, diz que 10 min al-fitra, tem 10 coisas que faz parte de sunna natural, que cada um de nós, muçulmano ou não, tem que praticar. O que? Caço chale, aparar bigode, rafar o liha, deixar a barba crescer, a siwak, o uso ou escova, al-istinshaq, má, e a pessoa limpar a narina com água, caço abafir, cortar unhas, o ghasl al-barajim, e limpar as partes as partes íntimas. O anatf al-ibd, cortar aquilo, cabelo dos sovacos, o halqu al-ana, cortar cabelo pubiano, al-intiqasi bil-ma, yani al-istijmar, e assim como também se purificar através de água. Então, essas são coisas que o muçulmano tem que fazer com frequência e não deixe de praticar, senão quando não houver como praticar isso. Por exemplo, se perdeu no meio da mata e ficou lá 15 dias, não tem como cortar unha até quando cresceram, ou não tem como aparar o bigode até crescer. Então aí pode não deixar, ou pode deixar de fazer isso porque não tem como, mas a partir da rua em que ele tem meio de fazer isso, terá que praticar este sunan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essa é a primeira parte.